Boa noite a todos. É uma imensa satisfação poder contar com essa excelente banca, com o professor Eduardo Jobim, nosso membro interno, professor Maurício Tim, nosso membro externo, e o professor Tiago Carvalho, também na condição de membro externo. Hoje nós estamos aqui para defesa, né, da dissertação intitulada Reforma Tributária, possível impacto nas empresas de serviços regida pelo lucro presumido do município de São Paulo, ela que é apresentada pelo candidato Marcelo Roberto Lourenço. Bom, Marcelo, você terá aí 30 minutos para que faça suas considerações. Peço que seja bem objetivo nelas e, na sequência, a gente passa aí a palavra aos professores. Ok, muito obrigado a todos. Meu nome é Marcelo Roberto Lourenço. De antemão, quero aí agradecer os professores, professor Maurício, por aceitar aí o convite, estar aqui presente, para poder trazer aí suas contribuições. Professor Tiago, também presente, por trazer suas contribuições. Professor doutor Eduardo, que já participou da banca anterior e nos deu aí bastante orientação no sentido de melhoria. Fica aí meu agradecimento. Especialmente também meu agradecimento ao professor Dr. Fábio, que me acompanhou ao longo desse mestrado, sobretudo em 3 módulos desse mestrado, e aceitou aí essa orientação. Professor Fábio, muito obrigado por suas orientações, muito obrigado por aceitar ser meu orientador. Agradeço também a professora Camila, deu dicas preciosas a respeito do APA, sobretudo, Liane e equipe aí da AMBRA, ok? Bom, hoje eu trago aqui a questão da dissertação do mestrado em Direito, Negócios e Tecnologia, e meu tema escolhido foi reforma tributária, impacto nas empresas de serviços regidas pelo lucro presumido no município de São Paulo. Efetivamente, a reforma tributária, ela é um tema assim bem recorrente, sobretudo nesses últimos tempos. Aí vem sendo debatido nos últimos 2 anos. 2023 concluiu-se aí com a aprovação da emenda constitucional 132 de 2023, essa oriunda aí das propostas 45, 110 e outras, que culminou aí com essa emenda constitucional, trazendo, de certa forma, aí, grande avanço na questão da sistemática tributária. A reforma em si, de 2023, precisou aí da questão da regulamentação, sobretudo da criação do IVA dual, IVA esse que tem as suas ramificações com a IBS e a CBS, que foi aí debatida ao longo do ano de 2024, mediante diversas propostas parlamentares. Propostas essas voltadas para diversos setores da economia, seja bancário, seja serviços, Zona Franca de Manaus, e tantos outros que os parlamentares se debruçaram para poder negociar um texto base para a criação dessa lei complementar. E o governo em si apresentou ao Poder Executivo a proposta 68 de 2024, proposta essa que já englobava basicamente todos os demais. Isso para a criação em si do IVA dual, além do IVA dual, com as suas ramificações dos tributos, né, os tributos CBS e IBS, e também a regularização da questão do comitê gestor, né? E diante disso, uh, nos aguça a tentar entender dentro desse contexto tributário novo o que se mudará, sobretudo essas mudanças que se refere basicamente na questão de tributo. E buscamos, dentro de um recorte, dentro de um contexto,
sobretudo para as empresas de serviços, empresas essas que forem regidas pelo regime de lucro presumido. O lucro presumido em si, ele não é assim um regime dos mais dificultosos, digamos assim, dos mais complexos, como é, por exemplo, o lucro real, mas também não é o mais simplificado, como é o simples nacional. Então, diante dessas divergências e a reforma posta, a gente busca, dentro dessa análise, entender essa suposta simplificação do sistema trazido pela reforma. E isso amparado em questões de desigualdade, equilíbrio fiscal, analisando em si quais são esses desafios que essas empresas regidas por esse sistema tributário efetivamente enfrentará daqui por diante. Sobretudo diante de todas as propostas que foram postas no Congresso Nacional e a aprovação da Lei Complementar 214 de 2025, sancionada recentemente, no dia 17 de janeiro, pela Presidência da República, salvo algumas vedações a respeito, sobretudo, de descontos e de abatimentos. Justifica-se essa questão, sobretudo da tributação dessa reforma, e essa análise que escolhemos, voltada especificamente para a área de serviços, frente o que se vê no momento, sobretudo no momento de crise, com escassez de créditos, elevadas taxas de juros, as empresas em si, hoje, com um sistema tecnológico sempre avançando, então necessitando aí de diversas situações para poder seguir em frente, cumprindo o seu papel, sobretudo ao crescimento do PIB, sobretudo na economia como um todo. No entanto, essas questões influem-se direto ou indiretamente na questão de precificação de preços, de margens de lucro tributário, e o que, de certa forma, essa análise para esse ramo de negócios, serviços, dentro, inclusive, do tipo de empresa que escolhemos para poder tirar como base de detetização e controle de pragas, que efetivamente ela tem até a possibilidade dentro de um determinado anexo de estar no Simples Nacional, mas dado um determinado faturamento não torna-se viável, e o regime mais propício seria o próprio lucro presumido. Então, a gente tomou como base essa análise desse ramo específico e os demais ramos também de serviço, diante do que pode ou projeta-se futuramente. Então, no decorrer do trabalho, a gente vai procurar demonstrar isso, trazendo efetivamente o que se ajusta, o que se altera com relação à Lei Complementar 2014 de 2025. Para tanto, a gente traz aí alguns dados históricos, sobretudo dessas reformas no período da República em si. Puxamos aí na questão de objetivo geral, descobrir essas implicações, os andamentos e a sobrevivência dessas empresas de serviços regidas pelo regime tributário de lucro presumido, sobretudo com a edição aí da Lei Complementar 2014 de 2025, recém editada com todo arcabouço e regulamento aí do IVA dual e esses impostos efetivamente criados por ela. A lei aí que vem com mais de 300 artigos e diversas regras que justifica aí, inclusive, esse período de transição que perdurará aí por alguns anos. Objetivo específico, levantar a questão desses pontos principais, buscando aí, na análise dessas empresas, um desenvolvimento sustentável, manutenção de postos de emprego e serviços, e, em si, avaliar esse impacto econômico frente a essas mudanças tributárias, vendo quais são os desafios, sobretudo desses setores de serviços
que utiliza aí dessa empresa, desse regime tributário de lucro presumido. Utilizaremos aí a questão da metodologia com levantamento doutrinado, sobretudo direito tributário, constitucional e empresarial, essa análise das propostas em si e leis aí embasaram a questão da emenda constitucional, buscando dentro de relatórios, inclusive de instituições como FEBRABAN e outras, essas leis voltadas, sobretudo, para livre concorrência, liberdade econômica e outros dentro dessas empresas em ramo específico, buscando, inclusive, em obras doutrinárias, sobretudo no setor de serviços, com artigos semelhantes e análise de artigos diversos no Google Acadêmico e outros sistemas de buscas acadêmicas voltadas justamente para esse setor, para essas questões de reforma tributária. Apurando dentro dos estudos que levantamos, a gente analisou e puxando dentro da República, no pós-império, desde a Constituição inicial lá em 1891, checou-se que, na época, a base tributária e arrecadatória se baseava basicamente no comércio exterior. Isso, logicamente, que com o passar dos anos e o desenvolvimento econômico, crescimento da população como um todo e todo o sistema tributário em si, carecia aí de ajustes. E já na Constituição de 34, vem esses ajustes dando mais autonomia a municípios e estados, e assim sucessivamente em todas as demais reformas que foram ocorrendo, isso ao longo dos anos e décadas. Sobretudo lá em 1946, que houve uma distributividade maior em termos do Estado, em competências, e assim vem evoluindo, inclusive no regime militar. Pode-se considerar, dentro dessas avaliações que fizemos de apuração, que no regime militar em si, houve digamos que um maior crescimento nesse sentido em termos de tributação, maior arcabouço de leis voltadas para o regime tributário geral, do sistema tributário. Um dos pontos principais, em 65, com a emenda constitucional 18, é essa que foi, inclusive, base para o CTN, Código Tributário Nacional, código esse editado, constituído lá em 66, a princípio por uma lei ordinária, que com força de lei complementar, e depois esse código ratificado pela Constituição de 67, e além de diversas outras leis que foram surgindo. Depois vem a Constituição de 88, efetivamente a nossa Constituição, dita Carta Cidadã, que recepcionou o CTN, e nesse inteirinho, inclusive, algumas leis, sobretudo a lei do ISS de 2003 e tantas outras que foram surgindo, ajustando, regulamentando e alterando normas e leis tributárias. Considerando que a Carta Cidadã já aí com 30 anos ou mais, de 88 para cá, e o Código Tributário com mais de 50 anos, efetivamente, carecia aí de ajustes e uma reforma considerável, sobretudo para adequar, inclusive, ao sistema tributário internacional, né? Inclusive com a criação do próprio IVA. Então, uns debates que houve, sobretudo nos últimos anos, que chegou agora ao fim de 2023, com a efetivação da reforma e a emenda constitucional 132 desse ano 2023, com todos esses ajustes, inclusive principiológicos, trazendo aí um arcabouço novo voltado aí para tentar, de certa forma, destravar a economia e haver aí um maior crescimento. Logicamente que isso
vai demandar de tempo e regramento específico ao longo dos anos. Essa reforma em si, pela emenda constitucional 132, ela precisava ser regulamentada conforme a previsão lá, e aí iniciou-se outro debate no Congresso, debate esse com diversas PLPs, de autoria de diversos deputados, no sentido de regulamentar. Só que esses diversos PLPs, eles apuravam ou defendiam cada um determinado segmento, um determinado setor, seja da Zona Franca, seja do sistema bancário, seja de outros segmentos, mas a proposta principal veio pelo Poder Executivo, que é a PLP 68, debatida aí no ano de 2024, que culminou ao fim do ano de 2024 com a sua aprovação, e posteriormente, agora em janeiro, 17 de janeiro precisamente, uh, a sua uh, aprovação, a sua sanção presidencial, salvo alguns ajustes ou vetos apurados. Nessa reforma, inclusive, a PLP 108, que havia aí a proposta da criação do conselho gestor do IVA, do IBS, do CBS, e houve aí, então, essa edição da Lei Complementar 2014, Lei Complementar 214 de 2025. Então, essa lei complementar, ela é extensa, como diz aí, com mais de 300 artigos, e vem para poder ajustar, sobretudo no período transitório, essa nova tributação, esse novo arcabouço do PIS, COFINS, pela CBS, do ICMS e do ISS sobre o IBS. E essa lei em si, ela deixou de fora, inclusive, a própria reforma constitucional 132 de 2023, deixou de fora uns pontos principais, digamos assim, ou um dos pontos mais importantes, que seria a questão da reforma em si do imposto de renda, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Essa reforma do imposto de renda, já muito aguardada, não houve análise nesse sentido, viabilidade para aprovação. Acredito, inclusive, que posteriormente essa reforma possa vir, sobretudo nesse período de transição efetiva dessa emenda constitucional, esse período da reforma tributária dessa lei 214 de 2025. Outro ponto que também acredito que pecaram seria, sobretudo, o INSS, majorado sobre folha de pagamento. A dita desoneração, com a prorrogação adiante, que não abarcou no todo os segmentos da economia do país, mas sim em alguns setores específicos. Isso acaba sendo um entrave, tanto é que houve grande debate nesse sentido para se manter até se ampliar, mas infelizmente isso não ocorreu, o que é uma coisa que, de certa forma, aos olhos de uma análise, sobretudo do empresariado geral, é muito negativo. Mas, de todo modo, a reforma em si, que já era esperada, ah, pode trazer bons frutos, talvez, para alguns setores, mas alguns setores, como o de serviços, como veremos adiante, não acredito em ser benéfica. Mas acredito sim que, num futuro talvez não muito longo, haja alguma reforma, alguma coisa no sentido do INSS e imposto de renda. O lucro presumido, ponto do nosso recorte, é um dos regimes tributários que muitas empresas de serviços acabam se utilizando desse sistema, porque é um sistema não tão complicado, mas ele peca em alguns pontos. Isso em comparativo justamente com o próprio lucro real, né? Então, como a questão do PIS e COFINS,
essas diferenciação, o lucro presumido, sequer, ele é um regime que às vezes não é viável a partir de um determinado faturamento, e indiferente de outros sistemas, ele pode ser até viável, mas ele peca em alguns pontos, em, em termos de compensação, por exemplo. O lucro real, ele tem as compensações em si, no entanto, o lucro presumido, ele tem alguns impedimentos nesse sentido. As principais mudanças da reforma tributária que ponderamos e apontamos, sobretudo na criação do IVA dual, esse englobando os tributos CBS, que agregou aí PIS/COFINS, a IDS, com ICMS e ISS, e também aí o IS, Imposto Seletivo. Esse imposto também, alguns autores, alguns apontam ele como imposto do pecado por se dizer que ele é mais voltado para aqueles tipos de produtos ou tipos de atividades prejudicial, sobretudo a questão ambiental. E dentro dessas análises, e a base de cálculo desses tributos agregadores, né, como o IBS e CBS, há uma projeção entre 26 e 28. Pondera-se que ficará em torno de 26,5 a 27, mas pode ser que se fique aí entre essa margem de 26 a 28, salvo alguns descontos, alguns redutores da base, como prevê a própria LC 214 de 2025. As empresas de serviços regidas pelo lucro presumido, salvo um ou outro detalhes, descontos, sobretudo da nova norma, ela, nesse período transitivo, esse período transitório, será um ponto crucial para essa análise, para essa avaliação dessa viabilidade, até manutenção do regime em si, o regime dentro dos apontamentos, possivelmente ele pode até se tornar ineficiente, a nosso ver. Com isso, dentro, sobretudo, da análise, constatou-se que a tributação, como veremos a seguir, ela girava em torno, por uma empresa de serviços, sobretudo no ramo que nós apontamos, girava em torno de 16 e 33, isso logicamente sem a majoração do imposto majorado do imposto de renda, né? 16 e 33 sobre o faturamento bruto, e com a reforma, ao fim do período de transição, isso aí projeta-se 34,18%. Então, você considera aí que houve sim um aumento substancial, basicamente o dobro de tributos. Logicamente que pondera-se aí que há algumas análises, alguns ajustes, não é para todos os anos efetivo de empresa de serviços, sobretudo, por exemplo, a advocacia, que ela terá um desconto aí, uma margem, se eu não me engano, salvo melhor juízo, de 30% sobre a base, mas as empresas em si que não tiver nenhum desconto e não tiver meios assim de abater, principalmente empresas de serviços que já têm aí uma base que não é suscetível, em sua maioria, de abatimentos, de compensação, haja vista que o grau e o número, por exemplo, de funcionários passíveis de redução, ah, aquisição de mercadorias, ou outras coisas que são passíveis de redução, não adere-se muito às empresas de serviço. Então, por conta disso, a tributação caracterizada aí vai aumentar e aumentar muito. Dentro dessa análise ainda, a gente projetou aqui, fazendo a questão de uma planilha, né? E a projeção nessa planilha traz certa preocupação, porque analisando hoje o lucro presumido, uma empresa, sobretudo a empresa que nós escolhemos o ramo específico, né?
detetização e controle de pragas, ah, com a margem que se tem e as bases tributárias, teria aí 16,33, né? Logicamente, esse 16,33, se tiver, por exemplo, a majoração, como eu falei, um faturamento mais elevado, nesses 32, há uma majoração de 10% da diferença acima de 60 mil, né? E, no entanto, quando se fala em reforma tributária e a tributação específica dentro do contexto que está se apresentando e as projeções, sobretudo aí da CBS e da IBS, terá-se uma alíquota sobre o faturamento projetada de 34,18, o que é deveras muito elevado. E considerando isso, salvo melhor juízo, os abatimentos ou as empresas que cabe abatimento, ou um ou outro atividade, um ou outro aquisição que é passível de reduzir, sobretudo na CBS, PIS/COFINS. Então, isso vai impactar de forma negativa ou faturamento de forma negativa as empresas de serviço, o que vai em si precificar, né, com aumento aí de preços, talvez prejudicar em relação à contratação, empreendedorismo, o que é deveras negativo. Então, acredito que poderia essa reforma ser um pouco mais produtiva em relação às empresas de serviços, né? Sobretudo as que regem pelo lucro presumido. Bom, a nível de conclusão, diante do que foi exposto, a questão da reforma em si, regida lá pela emenda constitucional 132 e posterior com a lei complementar 214 de 2025, ah, salvo esse período de transição, que terá aí umas bases de alíquota sem excluir os impostos anteriores, inicialmente com 0,1, e isso para o IBS, 0,9, salvo o melhor juízo, para o CBS. E gradativamente vai aumentando a partir de 2026 até 2033, quando efetivamente virá aí a exclusão dos impostos anteriores, PIS/COFINS, ICMS, ISS, passando a valer com plenitude os novos tributos aí constituídos. Com isso, o que se considera é que o regime de lucro presumido, voltado aí sobretudo para as empresas de serviços, não haverá viabilidade, o que caracteriza com que parte dessas empresas, desse segmento, ou até de outros segmentos, acabe migrando, possibilitando para as empresas que faturem pouco para o Simples Nacional. Logicamente que o Simples Nacional ele tem uma majoração que vai evoluindo, uma tributação que vai evoluindo conforme o acúmulo de faturamento no ano, dos 12 últimos meses. Então, ele inicia numa alíquota menor e chega numa alíquota maior que inviabiliza até certo ponto, a depender do faturamento. E o próprio lucro real, só que com isso precifica não só o preço final dos serviços disponibilizado, dos serviços prestados, mas com relação também aos custos operacionais da empresa em si, sobretudo como um contador. Contador, em regra, por um lucro real, ele cobra muito mais do que para uma empresa do Simples, mas também em relação a uma empresa do lucro presumido, porque no lucro real é mais complexo para análise, mais lançamentos, mais obrigações acessórias, e isso acaba complicando. Então, de forma geral, acredito aí que a reforma tributária pecou e deixou a desejar para as empresas de serviços, sobretudo aquelas empresas regidas pelo regime de lucro presumido, o qual acredito que vai se tornar, de certa forma, ineficaz. Bom, senhores, eu acho que seria isso. Eu tinha para poder aqui explanar para os senhores. E
agradeço aí a atenção nesse sentido e conto aí com a consideração e contribuição dos senhores. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo, por ter respeitado o tempo, quase cravou aí. E de antemão, já passo a palavra aí aos nossos convidados externos. Vou pedir a licença, professor Maurício, para passar a primeira palavra ao professor Tiago, tendo em vista que nós tivemos uma banca recente, então o Tiago vai ser o mais novato aqui em termos de participação de banca comigo. O professor Tiago, que é um grande amigo, fizemos doutorado junto, e fico muito feliz em poder revê-lo, mesmo que de forma remota. E a palavra é sua para suas considerações, meu querido. Boa noite aos colegas, boa noite ao candidato. É um prazer rever novamente o professor Fábio. Uma questão injusta, né? O professor Fábio fica mais forte e eu fico mais careca. Então, é algo desleal. Cumprimento os meus colegas, professores, é um prazer participar dessa banca. Acredito que uma das grandes contribuições da pandemia é essa aproximação acadêmica e científica que se tornou possível com essas bancas, né? E a Ambra, sem dúvida, é pioneira nesse aspecto. Ao, ao candidato Marcelo Lourenço, eu quero inicialmente dar os parabéns pela coragem de ingressar em um mestrado, enfrentar as dificuldades que nós temos, né? No âmbito familiar, no âmbito profissional, pessoal, até mesmo financeiro, porque deixamos de fazer algumas atividades em detrimento do estudo, principalmente pelo tempo. Eu acredito que isso é algo salutar e louvável, até porque, ao que tudo indica, as pessoas não estão tão interessadas assim em estudar, né? Às vezes é só se filiar a um lado político e ir no discurso da hora, mesmo que contraditório com o que foi dito antes. Então, eu quero dar os parabéns por essa iniciativa e por essa coragem de escrever, tá? Em um segundo momento, eu sempre gosto de me posicionar para que os colegas, inclusive o examinando, possa verificar um eventual viés na minha fala, tá? Eu me posiciono da seguinte forma: eu me considero um liberal no aspecto econômico, mas não sou um conservador na questão dos costumes. A minha ideia de economia, a minha ideia de Estado, ela está muito mais próxima da Constituição do que dos representantes políticos em disputa que nós temos hoje, tá? Então, eu sempre gosto de pontuar esse aspecto. E a análise que eu fiz do seu trabalho, eu gostaria de dividir primeiro em considerações e, posteriormente, elaborar as perguntas. A minha primeira consideração, eu sei que quando nós escrevemos um trabalho extenso, sabe, Marcelo? Nós lemos e relemos e muitas vezes nós não detectamos determinadas questões. Por exemplo, na sua introdução, logo aqui na linha 1, 2, 3, 4, 5, na sexta linha, você utilizou uma expressão, a meu ver, coloquial, com o propósito de mexer na economia. Eu te sugiro, num trabalho científico, evitar esse tipo de expressão, até porque você pode, provavelmente você vai ser
questionado em um trabalho científico, às vezes utilizando uma expressão coloquial, tá bom? Permita-me só rolar a barra aqui. Uma outra observação, aí não exatamente em relação ao seu trabalho, mas em relação ao STF, ele dizer que a decisão do STF dizer que a Lei Complementar 116 ela é taxativa, mas admite uma interpretação extensiva. Me parece isso algo um pouco contraditório, mas não é uma questão do seu trabalho, ok? Só a título de observação, algo que eu achei curioso, como muitas vezes eu acho curiosa algumas posições do STF. Também aqui na página 29, você começa com uma citação desse modo Santos, né? E o que me chama a atenção nesse parágrafo, a título de observação, né? É que nós temos aqui uma tributação sobre serviços que vai pesar exatamente na classe média. Essa reforma tributária, ela possui aspectos que são virtuosos, mas me parece que essa reforma tributária, ela pesa ainda mais sobre a classe média. É, é, o, é, é, é a impressão que eu tenho nesse primeiro momento. Porque, vejam bem, as pessoas que são realmente ricas no país, elas não têm plano de saúde. Os veículos que elas possuem, as seguradoras nem mesmo admitem fazer o seguro. Então, é uma tributação que vai pesar ainda mais sobre a classe média. E, como foi dito na apresentação, não veio a reforma do imposto de renda. Ou seja, mais uma vez parece que essa reforma ela vai pesar muito mais na classe média do que nos que são realmente ricos nesse país. Outra observação, né, que o seu trabalho traz é sobre a questão das obrigações acessórias. Realmente, me parece que esse código tributário, que essa reforma tributária vai trazer obrigações ainda mais complexas para o contribuinte. Tá? Isso aqui na página 33 do seu trabalho. Feitas essas considerações, gostaria de formular algumas perguntas. A primeira delas, ela está ligada ali na sua introdução, logo a partir da segunda linha. É dito aqui que um dos problemas do texto constitucional é uma imprecisão, né? Eu gostaria que, se possível, o senhor apontasse quais são essas imprecisões no texto constitucional. Em relação à parte que o senhor trata dos princípios,
Em vários momentos, essa reforma trouxe uma série de princípios. Por exemplo, da simplicidade. Eu gostaria da opinião do candidato, que ele dissesse se esses princípios de fato foram observados. O princípio da simplicidade, o princípio da transparência, esses princípios, de fato, foram observados. O sistema tributário, de fato, se tornou mais simples, se tornou mais transparente? Essa é uma segunda pergunta que eu deixo para o candidato. E, por fim, uma terceira pergunta é relacionada a uma observação que eu fiz. A seu ver, essa reforma tributária, ao tributar ainda mais os serviços, ela vai atingir, de fato, o contribuinte com maior potencial financeiro, ou nós teremos uma tributação ainda maior de contribuintes com um menor potencial contributivo? E encerro essas perguntas com a seguinte observação. Essa reforma tributária, a meu ver, foi até surpreendente. É a primeira alteração tributária que nós temos em um regime democrático. É uma reforma substancial, ela altera em muitos pontos o sistema tributário, mas também nós precisamos analisar o seguinte: quais são as virtudes e quais são os defeitos dessa reforma, para que nós possamos aprimorá-la daqui para frente. Então, eu sempre me ponho dessa forma, não um otimista e também não um pessimista, mas um realista esperançoso. Eu realmente espero que, em algum momento, nós possamos escolher, como população, o que será tributado e quem tem que pagar mais. Essa desoneração, por exemplo, da cesta básica, que traz o texto, me parece que ela vai criar um sistema tão complexo, que talvez fosse mais barato isentar todo mundo do que inventar esse sistema de cashback. Mas, em relação ao candidato, ele pode se manter e se ater ao recorte que foi proposto. Então, essas são as perguntas que eu quero formular para o candidato. Muito obrigado mais uma vez, professor Tiago, pelas contribuições. Passo a palavra para ti, Marcelo, para que responda as 3 perguntas do professor. Professor, muito obrigado pelas considerações e os apontamentos que o professor fez, justamente no texto, o que o professor considerou. Faremos aí os ajustes no texto final, sobretudo nos apontamentos que o professor fez. Em relação ao princípio da simplicidade e transparência, acredito sim que esses princípios, sobretudo com os ajustes, apontamentos aí na Constituição, eles, com essa lei complementar 2014 e essa regulação em si, ele alcançou, né, sim, a questão no sentido de simplificar, só que não de forma concreta, porque, a nosso ver, logicamente, vai carecer aí de uma série de análise e edição de novas normas para poder regular, porque o texto de lei em si, ele aponta
de uma forma, sobretudo, genérica. Acredito que, conforme for desenvolvendo, sobretudo nesse período de transição, o comitê gestor, principalmente do controle aí desses novos impostos, tende a editar essas regras, talvez por instrução normativa, talvez por outras questões, com apontamentos, direcionamento. Logicamente que essa princípio da simplicidade teria que vir aí algum tipo de reforço no sentido de simplificar, sobretudo, a questão de não só arrecadatória, mas do contribuinte em si, de poder produzir, informar para a Receita Federal, inclusive com essas obrigações acessórias que tende a ser mais trabalhoso. Então, acredito que se não houver aí alguns ajustes ainda pendentes, sobretudo não só do comitê gestor, mas da própria Receita Federal, do próprio governo em si, para poder fazer esses apontamentos, esses ajustes, me parece que pode ser um pouco complexo e não simples quanto parece. Em termos da transparência, da arrecadação, da forma em si, até da aplicação desses recursos, acredito que tende-se a evoluir e a melhorar. Com referência à reforma, à questão do setor de serviços, potencial financeiro, como o professor bem disse, a classe média, sim, pode ser a mais atingida, mas acredito que a classe operária, a baixa renda, não se muda muito. Ah, por outro lado, acredito até que melhora. Melhora em que sentido? Não só na questão do cashback em si, porque de certa forma, eles já são afetados até pela ausência de recursos, mas acredito em si, inclusive, que o governo como um todo, nas políticas ah, de doação, digamos que ah, oferecimento de bolsas, seja Bolsa Família, outras bolsas, sobretudo, para aqueles que são mais necessitados, essa forma de tributação exposta, sobretudo, aí nessa lei complementar, acredito que ampara, sobretudo, esse pessoal mais carente. E, em si, os demais, acredito que a tendência é ter uma tributação um pouco mais elevada e não menos elevada, porque a reforma em si, eu não vejo ela como um redutor, como um ponto totalmente positivo. Sim, trouxe grandes benefícios, trouxe um arcabouço um pouco mais complexo, mas, porém, um arcabouço um pouco melhor no sentido digamos, dessa distributividade de tributos, digamos que sobretudo essas empresas, como a gente tinha posicionado no próprio lucro presumido, mas não vejo um sistema assim que pode se precisar como 100% benéfico. Logicamente que um ou outro setor acaba sendo prejudicado, e a população, no geral, independente da classe econômica, pode sim ser afetada. Acredito que os menos favorecidos, não tanto, de certa forma, a não ser na questão empregatícia em si, mas aqueles que efetivamente pagam imposto, aqueles que efetivamente trabalham aí para o crescimento da população, do país como um todo, talvez esses sejam sim mais prejudicados lá na ponta. Acho que era isso, professor, dentro das minhas anotações. Ok. Marcelo, só para encerrar, essa reforma tributária, ela
ela é extremamente importante para o país, né? Independente do governo que a faça, porque vivemos um momento em que, após a pandemia, as pessoas criaram um hábito, e eu percebo isso, ainda maior de comprar pela internet e comprar produtos direto da China. E se nós fizermos os cálculos, né, o brasileiro não consegue ofertar o produto pelo preço que ele chega da China no Brasil. Então, nós estamos vendo uma desindustrialização no Brasil muito grande. Volto a dizer, não se preocupe, porque o seu recorte é outro. Agora, o que me preocupa é que, além da desindustrialização, aí nós tenhamos um incentivo maior à sonegação no setor de serviços, porque, ao que me parece, nós teremos uma oneração nesses valores. Então, é só para fazer o fechamento, eu quis fazer essa observação e eu passo a palavra novamente para o professor Fábio. Obrigado, professor Tiago. Sem mais delongas, passo a palavra ao professor Maurício, agradecendo mais uma vez a disponibilidade para suas considerações. Seu áudio Professor está Maurício, desligado. Porra, eu tô ficando velho, viu? A verdade é essa. Então, professor Fábio, é um prazer estar aqui nessa banca, contigo na banca do Marcelo, de certa forma retribuindo uma gentileza sua para comigo na oportunidade que avaliamos o Magno, né, que foi me orientando aí na Ambra. Quero cumprimentar também o professor Tiago, é a primeira vez que nos vemos, então é um prazer conhecê-lo, professor Tiago, e o grande professor Eduardo Jobim, que, como já manifestei em outras oportunidades, conheço desde o longínquo 2006, quando num congresso do IBET nos conhecemos. Eu vou usar o termo restaurante aqui, professor Eduardo, que eu acho que é mais conveniente para esse momento solene de banca, então nos conhecemos num restaurante. Não era propriamente um restaurante, era um restaurante focado em bebidas alcoólicas, né, à época. Mas era um restaurante de família, importante que se diga. E Marcelo, gostaria de agradecê-lo. Se não fosse por você, não estaríamos aqui reunidos nessa noite de quinta-feira para tratar do seu trabalho. Um trabalho de um tema interessante, né? Reforma tributária. E um trabalho sobre um tema desafiador, tendo em vista que ninguém sabe absolutamente nada a respeito dessa reforma, né? É algo absolutamente novo, né? O professor Tiago lhe fez algumas perguntas a respeito dos princípios da simplificação, da transparência e da colaboração. Nenhum deles, na minha visão, foi respeitado, né? Simplificar trazendo a concomitância de dois sistemas, na minha visão, não é simplificar. A transparência inexiste e a colaboração tampouco, tendo em vista que nos grupos de trabalho para elaboração dessa lei complementar que você mencionou há pouco, a gente teve apenas integrantes do setor público, né? Integrantes da sociedade que eu saiba não participaram desses grupos de trabalho, que me parece que colaboração mesmo não houve. De todo modo, Marcelo, a posição do examinador externo, a posição do examinador em si é uma posição ingrata, né? Porque não propriamente temos que encontrar erros no trabalho, mas eu vejo assim a posição do examinador mais como uma posição de um sujeito que dá sugestões para tentar aprimorar o trabalho, né? Eu lembro de ter ouvido algumas pessoas falarem assim, não, na verdade eu tenho... Na verdade, um cara que eu não gosto falou isso uma vez numa banca, dizendo assim, a gente tem que fazer perguntas para saber se foi o candidato quem fez mesmo o trabalho. Eu acho isso de uma indelicadeza, né? Porque, na verdade, se o teu orientador encaminhou o seu trabalho para a banca,
é evidente que ele acompanhou a realização do trabalho. Mas, enfim, algumas coisas me chamaram a atenção, Marcelo, no teu trabalho, eh, que são considerações, assim, a partir do meu ponto de vista, que pode ser um ponto de vista equivocado também, tá? Então não tome isso como uma verdade absoluta, até porque verdades absolutas não existem, né? Mas, por exemplo, coisas que eu refletiria para uma eventual publicação do trabalho, né? O teu trabalho está dividido aqui, rapaz, em, não vou dizer 10 capítulos, porque não são propriamente 10 capítulos, né? Mas nós temos aqui, no mínimo, se eu desconsiderar a introdução e desconsiderar os dois últimos, que são conclusão e referências bibliográficas, a gente tem aqui 7 capítulos. É muito capítulo, né? 7 capítulos em algo de texto que eu posso considerar da página 12 até a página 92. Então, eu tenho 7 capítulos e 80 páginas, é bastante coisa, né? Eu imagino que talvez você pudesse condensar alguns desses capítulos para deixar o texto talvez mais visualmente atraente para o leitor, né? Uma outra coisa que é de se pensar é essas breves considerações sobre a reforma tributária constitucional na República de 1891 a 1988. Me parece que nesse capítulo você quis mostrar para o leitor já de saída que a nossa história tributária é uma história de reformas, né? Nós temos muitas reformas tributárias. Me corrija se eu estiver errado, mas essa é a impressão que eu tive. Mas talvez você pudesse ter feito isso já na introdução também, né? Talvez não precisasse de um capítulo autônomo para isso. A cereja do bolo, me parece que são os capítulos 3, 4 e 5, né? Me parece que você deu um azar, eu acho que o termo certo é esse mesmo, deu um azar, porque provavelmente você depositou o teu trabalho antes da aprovação da emenda, e provavelmente antes dessa lei complementar 214. Entretanto, eu dou uma olhada no item 5.2, e no item 5.2 você cita já a Lei Complementar 214 de 2025. O que me chama atenção no teu título. Será que a gente não deveria mudar o título? Porque veja só, ora, você tem um título, a reforma tributária, possível impacto nas empresas de serviço regidas pelo lucro presumido no município de São Paulo. Não dá para negar que você fez um belíssimo recorte, né? O cara que vai ler o teu trabalho sabe exatamente a respeito do que você quer tratar. Mas será que é o caso de mencionar no título reforma tributária? Porque veja só, se você conta para mim lá no capítulo 2 que a história tributária do Brasil é uma história de reformas, a respeito de qual reforma tributária você está mencionando, né? Você está falando sobre qual reforma tributária, né? E será que tem sentido falar em reforma tributária depois que houve já a consolidação do novo sistema? Consolidação não digo, mas a promulgação do novo sistema, e a gente lembra que os sistemas jurídicos são instantâneos, com a emenda constitucional 132. Será que esse teu título não merece uma revisão? Tá? Uma outra coisa que me chamou a atenção, e aí, claro, é uma opinião pessoal, né? Me parece que você poderia ter investido em mais bibliografia. Claro, você vai me dizer, mas Maurício, veja só, esse tema é um tema novo, né? Mas me parece que você poderia ter buscado, talvez, alguma bibliografia de direito comparado, né? Apesar, evidentemente, do teu recorte, mas alguma bibliografia de direito comparado, porque, veja só, quando você fala no setor de serviços, me parece que o que interessaria para você, apesar de você tratar do lucro presumido, mas o que interessaria para você seria mais o ISS. E quando você fala no ambiente de reforma, essa reforma que veio é uma reforma da tributação sobre o consumo,
né? E aí me parece que falta alguma bibliografia interessante a respeito do ISS no teu trabalho, né? Uma outra coisa que me parece a gente deva tomar um cuidado, lá pelas tantas você traz a opinião, ou pelo menos menciona que aquela é a opinião, de Febraban, da CNI, por exemplo, e eu vejo que você cita uma série de notícias para tratar disso, né? Ou cita uma série de notícias como fontes desses posicionamentos. Muito provavelmente essas confederações e federações tiveram manifestações específicas a respeito da reforma, né? Até mesmo porque atuaram, né, nos bastidores da reforma, tentando cada uma delas fazer a defesa dos interesses dos seus representados, né? Talvez fosse importante dar uma olhada numa fonte um pouco mais confiável que jornais, né? Até mesmo porque eu particularmente tenho uma certa desconfiança a respeito não do jornal, do veículo em si, mas de opiniões de jornalistas a respeito de temas jurídicos, sobretudo de posicionamentos de determinados setores, certo? Você menciona, e aí, isso eu gostaria de entender um pouquinho, da tua opinião, né? A razão pela qual você, lá pelas tantas, sobretudo a partir da página 60, aqui do PDF, mais 59 do teu texto, é a razão pela qual você estabeleceu no teu trabalho, usou um tempo grande do horário nobre, né? A dissertação da gente é horário nobre, né? Mencionando as propostas de lei complementar que não foram adiante, né? A razão pela qual você citou ali qual que era o PLP, quem era o autor, o relator e a ementa, né? Será que isso não caberia numa nota de rodapé, né? Até porque me parece que não houve, assim, da tua parte, uma análise mais crítica desses projetos de lei complementar, né? Dessas propostas. E eu acho que nem teria espaço aqui também, né? Porque como você mencionou que essa lei complementar tem mais de 300 artigos, a última vez que eu vi, salvo se eu estiver muito enganado, ela tem mais de 500 artigos, acho que tem 540 artigos, se não me engano, essa nova lei complementar. Então, nem teria cabimento, eu acho, tratar de cada um desses temas. E aí, eu confesso que eu fiquei um pouco frustrado assim quando vi o trabalho, porque essa reforma, além dos princípios, né, que você menciona muito bem lá no começo, além dos princípios, a gente tem a reforma com a instituição de, sobretudo, três tributos, né, que é o IBS, a CBS e o Imposto Seletivo. E aí, para falar do IBS e da CBS, sobretudo no setor de serviços ao qual você se dedica no trabalho, puta, eu vejo aqui na CBS um pouco mais de uma dúzia de parágrafos, e do IBS, eu acho que do IBS tem 3 parágrafos. Será que para publicação não seria interessante ampliar um pouco o exame desses dois tributos que vão incidir exatamente sobre o setor de serviços ao qual o teu trabalho se debruça, né? Deixa eu ver o que mais. E aí eu gostaria de ouvir, e essa, na verdade, é meu único questionamento, assim, porque outras são considerações, né? Quais são, afinal, na sua visão, esses impactos econômicos e sociais da reforma? Isso aqui me deixou curioso, né? E, e como é que foi o teu processo de estabelecimento dessa prognose, né? Porque
quando eu estou submetendo, curiosamente, hoje eu tentei submeter um projeto lá no CNPq e lá tem possíveis impactos econômicos num projeto de imposto seletivo. Pois quando você tenta estabelecer quais são os possíveis, ou antever quais são os possíveis impactos econômicos e sociais, puta, eu tive uma grande dificuldade. Então, eu queria entender qual foi o teu raciocínio para estabelecer essa prognose desses possíveis impactos sociais e econômicos. No mais, Marcelo, eu gostaria que você não tomasse essas considerações como críticas. São, na verdade, considerações, porque ninguém conhece mais a respeito do teu trabalho do que você. Talvez o segundo cara que conheça bem o teu trabalho seja o teu orientador. Então, eu estou aqui mais como um curioso para tentar entender e para que a gente possa crescer junto, né? Entender qual foi a tua ideia para tratar desses pontos específicos, tá? Então, professor Fábio, lhe agradeço pela gentileza do convite. Marcelo, te agradeço também pela redação do trabalho, sem o qual nós não estaríamos aqui reunidos. E aí eu devolvo, professor Fábio, a palavra para o senhor, agradecendo a paciência tanto do professor Tiago quanto do amigo Eduardo Jobim. Muito obrigado, professor Maurício, pelas considerações. Marcelo, fique à vontade. Professor Maurício, agradeço aí por todas as considerações, eu anotei aqui, e certamente no trabalho final vou ajustar, até visando futuramente, de repente, uma publicação, tanto na questão dos parágrafos e os apontamentos efetivamente que o professor fez, né? Com relação aos impactos, nas considerações após os levantamentos, sobretudo dentro do escopo dessa Lei Complementar 214 de 2025, a atividade específica a qual a gente fez aí o levantamento, o estudo, haverá sim a questão da elevação e aumento da tributação, e esse aumento em si, ele impacta diretamente no todo da empresa, do setor específico de serviço, até outros setores. Quando você há uma evolução, um aumento tributário em si, tanto caixa, movimentação de caixa da empresa, quanto a questão de precificação, porque se você tem um aumento de tributo, você obrigatoriamente você tem que repassar. E nessa de repassar, você tem que aumentar a precificação, o preço final do produto, dos serviços, da sua mão de obra. Consequentemente, para você, às vezes, ter uma margem e tentar diminuir, agregar isso, você acaba, por certo, analisando até a questão de folha de pagamento, a questão de profissionais seletistas. Você tenta buscar e diminuir custo onde dá. Então, a reforma em si, mediante esse novo regramento, e esse impacto, sobretudo no custo geral da empresa, acaba atingindo não só o empresariado como um todo, mas a população, porque a empresa em má situação, a empresa com uma situação difícil por conta da elevação de tributo, por conta da elevação de custos, por certo, acaba dispensando o profissional, dispensando funcionários, cortando num ponto, cortando talvez em benefícios, e isso atinge a sociedade como um todo, atinge a questão social, a questão de emprego, atinge os custos, atinge a questão até para o próprio fisco na arrecadação de tributo, porque você diminuindo, você não tendo um crescimento, você pensando bem no sentido de empreender, isso acaba afetando como um processo em cadeia como um todo. Então, essa visão que a gente tem na questão, sobretudo, aí desse cenário que se põe adiante. Então, seria isso as considerações, professor. Não sei se Estou atendeu o que o satisfeito, professor... Marcelo. Estou satisfeito. Então, Muito obrigado.
Obrigado. E sem mais delongas, e mais uma vez agradecendo a participação, eu passo a palavra ao professor Eduardo. Oi. Então, quero agradecer aqui o convite do professor Fábio, Brasilino, dizer que é uma honra estar aqui analisando esse trabalho do candidato. Quero saudar o professor Maurício e o professor Tiago. O professor Maurício já antigo amigo, o professor Tiago agora eu venho a conhecê-lo, fez importantes colocações e revelou que possui um lado humanístico que, que é que deveria orgulhar mais as pessoas, né? Porque me parece que ele possui uma compreensão da nossa Constituição e ele percebe que a nossa Constituição adota uma concepção de justiça que não é libertária, que não é absolutamente liberal, mas leva em consideração a autonomia dos indivíduos, a, a autodeterminação, leva em consideração a liberdade econômica, a liberdade de profissão, liberdade. Então, em muitos aspectos, ela é uma Constituição liberal, mas também não deixa de ser uma Constituição social, né? Mas nós vemos, e eu particularmente que gosto de estudar o tema da justiça, eu percebo que a nossa Constituição, nós temos um problema de concretização dos fundamentos da nossa Constituição. Principalmente aquele inciso 4 do artigo 3º da Constituição, que fala em superar as desigualdades, né, entre todos. E eu acho que um dos meios mais importantes de nós superarmos as desigualdades é por meio de um sistema tributário que consiga distribuir o ônus tributário segundo a capacidade contributiva e, vamos dizer, de forma progressiva, inclusive, né? Mas não apenas isso, nós temos também que compreender que nós temos a importante função e a função do direito financeiro alocar a carga arrecadada na superação das desigualdades. E nós, professor Maurício, que estudioso do direito tributário, deve reconhecer que nós perdemos muito quando nós, dentro da faculdade, insistimos numa autonomia meramente, uma autonomia arbitrária, meramente teórica. Nós perdemos a visão do todo. E ao perder a visão do todo, nós perdemos a capacidade do jurista enxergar o fenômeno da distribuição do ônus e a distribuição do bônus sob um ponto de vista unificado. Nós separamos isso. E, aliás, né, professor Maurício, o que aconteceu é que ninguém estuda direito financeiro.
né? Ninguém estuda direito financeiro. E nós temos um problema de transparência que é muito acentuado na distribuição do bônus. Nós não sabemos como são alocados os recursos públicos no Brasil. E nós não estudamos como os efeitos que a alocação do bônus tributário possui e como ele é relacionado com a tributação. O que eu quero dizer é que como o efeito tributário pode consumir a distribuição desigual do ônus, pode consumir os recursos públicos que são alocados através de programas sociais como Bolsa Família. Eu li uma pesquisa interessante que falou o seguinte: nós, no Brasil, distribuímos o Bolsa Família para dezenas, centenas, milhares de pessoas, mas com o sistema tributário que nós temos, nós arrecadamos, nós devolvemos ao Estado, na forma da tributação sobre o consumo, mais de 60% do que nós damos. E isso é um absurdo. Isso é escandaloso, porque a quantidade de recursos públicos que nós empregamos só ao fazer o rateio na máquina burocrática para colocar esse dinheiro na conta do cidadão é imenso para ser consumido na tributação do consumo, né? Mas eu acho que o tema, Marcelo, do teu trabalho é relevantíssimo, tá? Mas nós conversamos sobre algumas coisas na tua qualificação. E eu acho que algumas questões tu não levaste, você não levou em consideração, né? Porque nós havíamos comentado que a reforma não precisa falar sobre o Estado Novo, sobre o CTN, sobre o regime militar, sobre a República. Isso é irrelevante para um trabalho que fala em reforma tributária, tá? E o que costuma acontecer é que o leitor acaba perdendo o interesse. O leitor perde o interesse em seguir na leitura quando o sujeito começa na época do Brasil Império, né? Tá? Mas, vamos lá. Eu acho que o teu trabalho melhorou muito desde da qualificação. Dá para ver que tu seguistes muito das recomendações, inclusive da bibliografia que nós lhe indicamos. E eu queria fazer uma ponderação contigo, Marcelo. E talvez isso possa, eventualmente, ser objeto de maior reflexão. Nós, no Brasil, nós temos uma estranha mania de não sabermos, não olharmos os problemas, mas nós fazemos vista grossa para certos aspectos. Por exemplo, o aumento da tributação do consumo, da tributação de serviços, tá? Os serviços no Brasil são a área que mais empregam pessoas. Não só mais empregam pessoas, mas as micro e pequenas empresas, aquelas que estão dentro do regime simplificado, elas representam 99,99% das empresas em operação no Brasil. E sabe o que isso significa? Significa que as pessoas jurídicas que estão dentro do regime simplificado, elas vão ter que fazer uma opção.
tá? Mas a gente tem que entender se essa opção que ela vai fazer é por conta de se adequar à concorrência, e aí a gente vê que a reforma tributária não é neutra. Por quê? Porque ela está alterando a estrutura das empresas para se adequar a um regime melhor. Isso não é neutro, né? Não era o sonho dos tributaristas que estavam fazendo a reforma. Assim, não, o importante não é o sujeito não tem que alterar as suas estruturas, a sua empresa para se moldar a um regime específico, né? A tributação tem que ser neutra. Tanto faz quantos elos tu vai ter. Mas o que acontece agora é o seguinte: o sujeito com a tributação muito mais alta no setor de serviços, o sujeito vai ir havendo empresas tomadoras de serviço que vão querer se tributar do serviço que ela toma. O que vai acontecer é que essas empresas que não são optantes que são atuais, estão no sistema simplificado, vão acabar saindo do sistema simplificado. Por quê? Apesar de começar a sofrer uma tributação mais pesada. Porque aí elas vão poder comprar produtos com crédito e aí vão poder vender os produtos com vamos chamar aqui informalmente de um cashbackzinho, um cashback para o adquirente. Ele não vai só comprar o produto, ele vai comprar o produto e vai receber um crédito. Então, ele vai ser empurrado para fora do sistema simplificado. Eu não sei se o professor Maurício concorda comigo. Pois olha, Eduardo, ele, esse tema da tributação do consumo, cara, e essa sistemática de expulsão do contribuinte do regime simplificado, eu acho que ela nem leva em consideração tão somente a tributação em si, mas leva em consideração eh, todos os demais deveres instrumentais que estão atrelados a uma tributação que talvez permitisse para o cara mais creditamento, né? Então, não sei até que ponto a gente conseguiria afirmar de antemão que a concessão de eventuais créditos faria com que o cara saísse do regime simplificado. Eu não. Eu estava conversando com o Alberto Macedo e ele tem uma visão fiscal, né, arrecada muito com serviços, né, na Receita de São Paulo, e ele acredita que a gente vai haver uma migração importante dessas pessoas. Mas, Marcelo, professor Tiago, queres falar? Em relação ao consumo, eu também não consigo mensurar, mas na atividade, nos serviços, me parece que vai acontecer algo que já é comum, né? Abrir uma outra empresa o nome da esposa, em nome do filho, e dividir o faturamento para que não exceda o limite do simples, o que já é Uhum. muito comum. É, E esse tipo de dificuldade é que nós precisamos enfrentar para que isso não ocorra, não é? sim. Mas, então, Marcelo, só voltando aqui, eu não acho que é importante, né, é relevante aquelas considerações setoriais, porque por, por mais que elas entraram dentro do contexto da reforma, entendeu? A gente não sabe se o desejo da Fiergs foi atendido, então se os problemas levantados pela Febraban
entraram na emenda constitucional ou se eles já estão na lei complementar, foram contemplados. Então acaba ficando. Mas eu acho que é um problema teu, né? Tu pegasse uma época de transição. Eu consigo verificar isso. Mas outros temas aqui, ó. Eu achei que os teus pilares, princípios da reforma tributária, eu acho que eles ficaram, de um certo modo, um pouco superficiais, tá? Eu acho que tem bastante literatura sobre esses princípios. Eu acho que a pergunta que o professor Tiago fez, se eles foram levados, se eles foram contemplados na própria reforma, é uma coisa importante. Tu pode dizer, tu fala do princípio da justiça tributária, tu falaste do cashback aqui, por exemplo. Mas tem um ponto. Você sabe qual é o percentual de cashback que vai ser devolvido? Não passa de 20%. E vai ser devolvido 20% sobre alguns produtos. Tá? E não bastasse isso, quem vai se beneficiar são só os contemplados nos programas sociais já existentes. Então é uma fraude a gente chamar mais de cashback. Cashback, a justiça que rege o cashback é a justiça corretiva. Tu devolve o que tu tirou. Não é assim na repetição do indébito. O sujeito pagou 5 anos o tributo indevido. Ninguém em sua consciência vai propor assim, não, então vamos devolver 20%. Não existe isso. Se tu tomou imposto de um cara que não podia tomar, tu tem que devolver 100%, cara. Mas esses são pontos, por exemplo, que tu poderias ter pensado. Outra coisa, tu falas da cooperação e a cooperação me parece que não é exatamente o pessoal, eu já li artigos e talvez tenha sido induzido a erro, mas do ponto de vista, a cooperação não é exatamente apenas entre o contribuinte e o fisco, mas é entre as autoridades tributárias, tá? E isso é importante que tu coloque, porque a gente está criando um comitê e vão haver disputas de interesse dentro desse comitê. E ali sim é importante que exista cooperação. Cooperar é trabalhar junto, né? É trabalhar junto. Bom, por fim, eu acho que eu já havia comentado isso contigo, né, ah, Marcelo, que eu acho que tu não precisava falar da tua área de atuação, o ramo de detetização, entendeu? Porque tu não falaste nada sobre o ramo de detetização. Falaste muito pouco, entendeu? E se tu queres ter um impacto numa publicação, esse tipo de coisa, me parece que ampliar isso aí, pega o setor de serviços, né? Porque senão parece assim, tu tá falando começa na República e termina com a detetização, um troço meio estranho. Parece que o teu trabalho tem mais a oferecer, é isso que eu quero dizer, tá? Mas quem vai ler o teu trabalho vai ver o ramo de detetização. Vai estar lá no teu resumo, esse tipo de coisa, tá? Mas eu queria, enfim, eu queria basicamente que tu falasse, tu acredita que vai haver um esvaziamento ou uma falta de interesse pelos vendedores, por exemplo, a tua área, né? Por exemplo, a área de detetização. Tu acha, vocês, você acredita que vocês perderiam competitividade
permanecendo no regime simplificado da CDE, do IDS, você acha que vai ser eventualmente uma exigência das empresas para quem vocês prestam serviço que eles possam tomar mais crédito? Você acha que os concorrentes que estiverem fora do regime simplificado vão ter mais trabalho que vocês? Essa é a pergunta. Tá? No mais, eu parabenizo aí pelo teu trabalho, Marcelo. E só, assim, eu acho que tens que fazer eu achei vários erros de português, tá? Seria importante tu corrigires antes de depositar, definitivamente. Tu tens a palavra aí, professor Fábio. Obrigado. Marcelo, pode responder a questão do professor Eduardo? Professor Eduardo, primeiramente agradecer as ponderações e os apontamentos, né? Ah, sempre muito bem produtiva e com certeza farei aí os ajustes necessários numa revisão geral, e agradeço todas as ponderações apontadas. Bom, com relação à pergunta efetiva, acredito sim que, dentro do escopo dessa nova reforma, as empresas em si, sobretudo que nós apontamos detetização, elas prestam serviços para indústrias, prestam serviços para outros grupos de empresas, e todos esses grupos eles requerem crédito, né? Eles tentam, de certa forma, se beneficiar de alguma forma. E com isso, principalmente dado a base de faturamento, acredito sim que até as empresas que hoje, como o próprio professor explanou, estejam aí dentro do Simples, tende a migrar por outros regimes tributários, ou especificamente mantendo-se no Simples, mas com a exclusão efetivamente desses tributos constituídos agora, para poder justamente conseguir aí a opção de transferência desses créditos para aqueles que são os tomadores de serviço. Então, seria esse meu posicionamento. Tá. Eu estou satisfeito, professor. Muito obrigado. E registro aqui mais uma vez a satisfação em estar presente nesta banca com pessoas aí que eu admiro bastante. Sempre é bom escutá-los. Agora, Marcelo, peço que aguarde aqui enquanto nós mudamos de sala para deliberar quanto à sua aprovação e, na sequência, nós retornaremos aqui. Podemos ir para outra sala lá. Ok.
Leânia, tudo bem? Como é que você está? Oi, Marcelo, boa noite, tudo bem? Boa noite. Bem, graças a Deus. Chegando aí ao Agora, fim, né, da dissertação, mais uma depois etapa desses vencida. 2 anos e pouco aí de luta, vamos ver o resultado agora, né? Se vai ser positivo. Será positivo, sem sombra de dúvidas, Marcelo. A gente batalha Parabéns pela sua para isso. dedicação, seu esforço. Eu que agradeço a você, as meninas, toda a equipe aí da Abra que nos acompanhou nessa luta aí nesses últimos 2 anos e meio. Muito obrigado, viu? O mérito é todo seu. Ô, Leandro, tá. Bom, sem mais delongas, eu informo, meu caro Marcelo, que o senhor está aprovado. Então, a partir de agora, o senhor é mestre em Direito pela AMB. Sugiro que faça as correções que foram sugeridas aí pelos professores. Sempre vale ressaltar, Marcelo, que uma das coisas boas quando nós temos esse tipo de avaliação pelos nossos pares é que ninguém está aqui para menosprezar o seu trabalho, né? Pelo contrário, tudo que a gente procura aí é sempre melhorar. Eu sempre brinco que filho feio ninguém quer, né? Então a gente sempre quer aquele filho bonito, aquele que de fato ali está fazendo legal. Então por isso que foram feitas essas considerações que eu sugiro que elas sejam acatadas na íntegra, tá? Pois querendo ou não, o seu trabalho ele ficará publicado aí e de acesso para o mundo inteiro. Então meus parabéns, meu caro. Agradeço muito aos doutores, fizeram parte aqui dessa banca, que avaliaram. Agradeço muito as considerações. Logicamente que vocês que já estão há longo tempo nessa estrada, como professores, inclusive, têm uma bagagem muito maior, um conhecimento ah, muito maior. E eu acho que as contribuições e considerações que todos aqui fizeram serão sim acatadas. Eu farei os ajustes necessários e fico muito feliz, não só pela aprovação, mas para poder compartilhar e ter aí esse feedback de todos vocês para o desenvolvimento não só do trabalho, mas acadêmico, e considerá-los aí agora não só como professores em si, mas colegas, amigos aí no ramo acadêmico. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Agora eu só peço a todos que fiquem numa posição aí. Vou tentar tirar um print para eu registrar esse momento. Espera lá. Oi, meus caros. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Leânia, pela paciência de sempre, pelo apoio de sempre. E aos demais professores, agradeço, fico muito feliz por ter tido esse momento com os senhores, que são pessoas que eu admiro bastante. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Abração, boa tudo de noite. Valeu, bom, um boa Um abraço a noite. abraço. todos. Boa Tchau, noite. tchau, É valeu. um Boa prazer. noite. Prazer foi meu.